Bom, boa tarde. Queria agradecer o convite, né, da Cláudia, do Cláudio. É um prazer para mim voltar a casa, né? Fiquei aqui durante quase 5 anos, que eu tive licença maternidade durante o doutorado. Então, é uma longa caminhada. Na verdade, meu mestrado também foi aqui, também com o professor Cláudio. Eu vou levantar, que eu sou professora de educação física. Não consigo muito ficar parada. Tu passa para mim, né? Bom, é um desafio falar, né, sobre autismo, porque sempre, como hoje bem disse a professora, muito se tem estudado e pouco se sabe, né? Gauder, em 90, ele usou uma metáfora para descrever esse mundo de estudos que existem e que a gente ainda não consegue dizer muita coisa sobre autismo, que é como se a descrição do autismo é como se fossem cegos a descrever um elefante, né? São várias pessoas falando sobre partes, mas ninguém consegue, né, chegar a um resultado final, né? Consegue descrever realmente o que é essa figura, né, que tanto nos assombra, né, assombra os professores. Né? E Kanner, já em 68, aliás, dizia que a modéstia, a humildade e a cautela deveriam fazer parte, né, daqueles que estudam, se aventuram a estudar o autismo, né? Somente assim estaríamos resguardados de uma atitude pseudocientífica e de gritos prematuros de eureka, né? Que o que mais nós vemos nos tempos de hoje, né, em relação ao autismo. Muitos estudos. Então, é um tema que é recorrente em pesquisas, em reportagens, em filmes e na mídia em geral. Então, se sabe que tem um aumento significativo nesses números, mas será que nós podemos falar numa epidemia, já que o aumento ele é vertiginoso em curto espaço de tempo, ou essa epidemia, na verdade, esses números, né, eles não são reais, digamos assim, né? Nos Estados Unidos se fala de um caso para cada 68, hoje a professora falou em 64, e na Coreia, agora eu não sei se é do norte ou do sul, se fala do sul, 1 em cada 39. Então, esse aumento vertiginoso do número de casos de autismo nos faz questionar acerca dessas identificações, né? Isso seria, então, uma superidentificação, né, que vai realmente trazer consequências desastrosas para a vida desses sujeitos que vão ser identificados tão precocemente, porque hoje aqui eu venho falar sobre identificação precoce de sinais de risco, né? E esse risco, ele é risco psíquico, né? Mas o que a gente vê entre as pessoas que estudam autismo, o grupo de pais, professores, agora vão, até os 18 meses, identificar o autismo, né? Então, a gente tem se indagado sobre essa valorização dada à identificação precoce, né? Como pré-requisito, então, para um desenvolvimento posterior desse sujeito. Ou seja, a justificativa para que se identificasse mais precocemente esse sujeito seria para que eles tivessem, então, passassem por uma intervenção precoce e para que pudesse se desenvolver, né? Ter, então, um modo de vida, né, mais adequado, né? Então, esse debate ele tem promovido o quê, né? Um amplo, na verdade, um amplo questionamento, né, e um amplo várias práticas que têm se destacado, né, como a lei número 13.438 do ano passado, dia 26 de abril, aliás, né, que ela altera, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente e nos traz a obrigatoriedade do uso de um protocolo, né, de um instrumento pelo SUS de avaliação de riscos de autismo, desenvolvimento psíquico, em crianças até 18 meses, né, de 0 a 18. O que diz a lei no 5º artigo, então? É obrigatória a aplicação a todas as crianças nos seus primeiros 18 meses de vida de protocolo ou outro instrumento, não é observação, também como foi destacado pela professora, não é observação, não é uma avaliação processual, é a aplicação de um instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção em consulta pediátrica de acompanhamento da criança de risco para o seu desenvolvimento psíquico.
né? A literatura, então, especializada, nos fala da relevância que tem da identificação e da intervenção precoce, e a gente se questiona, né? Isso foi o tema do meu doutorado, orientado pelo professor Cláudio, né? Como tais iniciativas têm se configurado? Pode passar, né? Como esses procedimentos têm se caracterizado, né? Um exemplo pode passar, deve ser conhecido do Ricardo, um totem, né? Que foi instalado num shopping em Curitiba, mais uma vez, né? Tinha que ser, né? Na República de Curitiba, um totem para uma triagem de identificação de características de autismo, né? Então, ali, se vocês podem ver, sem qualquer custo, nos dias 26, 27 e 28, né, durante o primeiro seminário internacional SELF, sobre transtornos do espectro autista, no shopping, estará à disposição dos pais e familiares uma grande novidade. Um totem com questionário de triagem para a identificação de características de autismo para crianças de 16 a 30 meses. Os interessados responderão a 23 perguntas. É algo bizarro, né? Que a gente tem vivido atualmente. São coisas assim, a gente está retrocedendo, não sei onde a gente vai parar. Dá vontade de chorar, sinceramente. Então, 23 perguntas simples, porque o autismo não é uma coisa complexa, né? É simples, simples. E perguntas simples que serão diretamente enviadas para o SELF. Após corrigidas, a equipe entrará em contato para passar orientações e encaminhamentos, se necessário. Este é mais um serviço SELF para a sociedade, visando sempre o diagnóstico precoce. É de doer, né? Mais ou menos isso. Diagnóstico, fast diagnóstico. Então, é preocupante a forma que... Eu vi algum pedacinho, assim, algum tempinho, né? Porque ser mãe, ser professora, não tem muito tempo para fazer coisa do tipo assistir a Fátima Bernardes, mas eu estava arrumando meu quarto enquanto estava dando. Então, ela convidou uma pessoa para ir lá falar no dia de conscientização, né, no dia 2, do autismo, uma mãe que é presidente, né, de uma conhecida associação, para falar um pouquinho sobre o autismo e tal. E daí foi o Gustavo Borges, aquele nadador, e levaram uma criança, que, na verdade, a criança tinha síndrome de Asperger, que tinha paixão pelo Gustavo Borges, tinha paixão pela natação. Então, o Gustavo Borges estava falando um pouco dos sócios da academia dele em Curitiba, de novo, tudo converge, que criaram um blog. E daí, hoje, quando a senhora falou sobre o espectro, né, eu me lembrei, o nome do blog é Super Espectro. Né? Então, é preocupante o que tem acontecido, né? O holofote em cima da questão autismo e o que isso tem nos trazido, né? É muito preocupante. Eu lembro quando eu comecei a estudar, né, a descobrir qual era a minha questão de pesquisa no doutorado, eu comecei a ler coisas que falavam muito de identificação precoce. E daí eu comecei, assim, fazia muitos anos que eu tinha terminado o mestrado, e, de certa forma, eu tinha me afastado um pouco dos estudos sobre, especificamente, o autismo. Eu comecei a ver assim, meu Deus, mas estão falando muito da questão da identificação precoce, né? Ainda comentei com o Cláudio. Isso aí, daí foi me chamando a atenção, e acabou numa tese de doutorado. Porque é no mundo todo, né? Especialmente nos Estados Unidos, e isso vai sendo importado, né, por nós. Então, pode passar, por favor. Então, quais seriam os caminhos escolares que essas crianças, né, identificadas tão precocemente, elas vão trilhar? Quais são as consequências dessa identificação e da intervenção precoce para a escolarização desses sujeitos? Né? O autismo, como a gente viu, não são 23 perguntas simples que vão te responder sobre ele. Ele é um fenômeno extremamente complexo, né, que não pode ser explicado, então, pela soma das suas partes. Né? O Gauder lá tinha razão, não tem como somar as partes do elefante e explicar o elefante. Né? Então, a identificação, para nós, né, eu vou falar para nós como grupo, assim, né, você eterna orientanda do Cláudio, ela deveria ser realizada, então, processualmente. Né? Vou me atrever aqui a falar em nome de nós, Cláudio. O sujeito investigado, então, ele
ele deveria, junto com o sujeito que investiga, que o observa, né, que vai fazer a identificação, os dois deveriam fazer parte desse processo. Porque é processual, né, a identificação, e não um checklist, né, como vai custar R$1,50, né, R$1,60, uma coisinha rápida, né, barata, e que, em 20 minutos, um pediatra, em 2 minutos, em 2 minutos, um pediatra deve conseguir preencher o protocolo, mas o que ele avaliou desse sujeito, né? O que ele conseguiu observar nessa pessoa, né? O quanto ele se implicou nesse processo. Pode passar, por favor. Como se sabe que tem uma dificuldade de aprendizagem, né? Pergunta a aluna. E daí, talvez tu tenhas uma dificuldade de ensinança, ou seja, a gente não se coloca no processo, nem no processo de identificação, de diagnóstico, eu falo a equipe clínica, digamos assim, e nem nós, professores, no processo de ensino, né? A gente sempre põe a culpa, e eu acho que muito vem, daí o Ricardo, né, também nos traz isso, né, na dissertação dele, e nos traz isso sempre nas conversas. A escola, muitas vezes, pede, né? Ela necessita do aval do laudo, embora não seja obrigatório, para aquietar, às vezes, uma angústia, né, que a culpa pode ser dela, né, e não do aluno que está ali. Então, atualmente, há uma revitalização do quê? Né? Dos estudos, uma perspectiva biológica, onde o diagnóstico ele vai ser através de agentes químicos, né, genéticos, neurológicos. Pode passar, por favor. Autismo, assim, a diagnóstico de autismo, eu tenho visto, a gente faz parte de um grupo de discussão que é muito interessante. Então, surge cada coisa, assim, do tipo, um estudioso que tem uma pesquisa sobre as células-tronco, então, agora, daí, tinha um pedido de quem tiver dente de criança com autismo, mande para a fada do dente, que vai investigar não sei o quê nas células-tronco, depois tu que é médico pode nos explicar isso melhor, né? Mas, enfim, existem tentativas 1000 para decifrar esse fenômeno que nos assombra tanto, né? Só que daí tem gente esperta que também lucra muito com isso. Lucra muito com isso, né? Tanto na intervenção quanto na identificação, né? Então, quando eu falo em risco, né, porque eu trouxe aqui o nome da palestra como o nome da minha tese mesmo, né, que está disponível no Lume, né, identificação precoce de sinais de risco de autismo, o risco do risco. Né? Quando eu falo em risco, essa palavra, né, essa expressão, este ser, começou a se destacar durante os séculos XVI e XVII, né, e também é um conceito complexo, né, contemporâneo, e ele é construído socialmente. Portanto, né, as consequências vão estar relacionadas diretamente ao uso, né, de significado, o significado que eu dou para essa palavra, para essa expressão. Né? Pode passar, por favor. Então, atualmente, então, a gente tem o quê? Né? Uma sociedade do risco. Daí está na economia, está na saúde, está na educação. Né? Estamos numa sociedade que quer prevenir-se, né, de risco de doenças, de risco de falência, de risco. Então, e o DSM ele não fugiu disso. Né? O DSM ele vai além de uma utilidade burocrática, né? E ele é o quê? Um objeto cultural. Né? Diversos autores, então, vão falar sobre isso e dizem, como a Sandra Capone, dizem que o DSM-5, estou com um problema, ele, na sua elaboração, ele seguiu, sim, uma linha estrutural e que estava vinculada à ideia de risco. Né? Ela faz toda uma análise bastante interessante sobre isso. Né? Depois posso deixar as referências, né, para vocês verem. Ela diz, então, que, embora os organizadores do DSM eles não deixem, 5, né, não deixem isso claro, dá para a gente observar como ele é estruturado. Né? Ou seja, por favor, ela sugere, então, que ele foi
elaborado a partir daquilo que o Michel Foucault denominou como dispositivo de segurança, né? Ou seja, ele é um dispositivo eminentemente centrado na lógica da prevenção e da antecipação de riscos, né? E aí está a psiquiatria do desenvolvimento da infância e da adolescência, né? Que também nos ajuda a pensar dessa forma, né? Prevenir riscos. Então, os transtornos são entendidos nessa ideia como comportamentos disfuncionais que se sucedem e agravam ao longo da vida de um indivíduo, desde a sua infância até a idade adulta. Exigindo, então, volta, por favor, que seja reforçada a atenção, pode passar, nos primeiros anos de vida, né? Então, mas vem tudo junto, né? Uma lei que é sancionada agora, um DSM-5 que foi publicado em 2013, né? Tudo vai, né? A República de Curitiba, então, e nós aqui. A utilização de protocolos, então, o que muito nos preocupa, né? Como pré-instituídos para uma avaliação psíquica de bebês, o que vai gerar, né? Um desastre, né? Na infância, um desastre, assim, porque na prática, o que nós temos visto, né? E daí eu sou professora, trabalho em estágio, sou professora do curso de Educação Física da UFPEL, e eu trabalho em estágios de curso de Educação Física, licenciatura, então estou em constante contato com as escolas, né? Com centros. Lá em Pelotas nós temos o centro que atende especificamente autismo, né? Então, eu estou em contato com esse pessoal, embora eles não me convidem muito mais para falar lá. Então, a gente vê o quê? Crianças com 2 anos com diagnóstico, né? Vem com um laudinho lá de autismo e pior, com medicação, sabe? Na escola que meu filho está, lá em Pelotas, ele tem um colega que tem autismo, né? E a escola então pediu para eu conversar um pouco com a mãe para tentar acalmar ela, né? Porque ela estava muito ansiosa, porque ela disse, ele tem esse diagnóstico desde os 2 anos e então eles querem que faça um tratamento com fono, porque ele não fala, né? Mas ele está na escola. Eu digo, nossa, essa escola ela tem 1001 coisas para te oferecer, uma escola inclusiva, né? Na turma do Bernardo tem um menino com autismo, uma menina surda, tem todo um aparato que tenta dar respaldo para eles, e tem um professor de teatro com síndrome de Down, então realmente acredita, né, nessa potencialidade das pessoas. Então, eu tentei acalmar essa mãe, mas eu entendo também o que uma mãe dessas, né, e um pai sofre, né, porque todo o sistema, né, ele vem sufocar essas pessoas, porque diz que tu tem que lá apertar lá nos botõezinhos do totem, porque diz que tu tem que tomar remédio, senão teu filho, tua filha, tua neta vai piorar, né, com 2 anos daí. Então, imaginem o que essas famílias sofrem, né? Bom, então, esses protocolos pré-instituídos para avaliação psíquica de bebês vai contra uma abordagem sistêmica, né, na qual eu me incluo, né, de compreensão do mundo e dos fenômenos que existem nele. Então, desconsidera que o ser humano está em constante devir, como também bem disse, eu adorei a sua fala hoje de manhã, e bem disse a senhora que os diagnósticos na infância devem ser escritos a lápis, né? É uma frase que eu gosto muito, né? Porque a gente uma criança está se modificando. Hoje ela não fala, amanhã ela sai falando assim, feito uma metralhadora, né? Largando palavras por aí. Então a gente não pode dizer. Embora, gente, muitas vezes eu seja questionada, até como professora de educação física, professora que trabalhou muitos anos num centro de psicomotricidade relacional. Mas tu não acredita na intervenção precoce? Então, a gente não faz nada para um bebê que a gente está olhando e tem problema no desenvolvimento, não está... Não, claro que fazemos, mas não precisamos dizer o que estamos fazendo e por que estamos fazendo, né? Teve um pai também de um menino com autismo que estava muito desesperado lá em Pelotas. E um colega meu, que é geneticista, disse para ele assim, né? Porque ele estava colocando a criança em todos os tipos de terapia que vocês poderiam imaginar. E daí o Cachoeira, que é uma pessoa, um geneticista bastante conhecido, disse assim,
Deixa teu filho viver. Ele disse, o que eu faço? O que eu faço? Cara, deixa teu filho viver. E eu acho que é isso que a gente tem que deixar, né? As pessoas viverem e se desenvolverem e poderem viver nas diferentes formas de viver, né? Então, concordamos também com a abordagem sócio-histórica, que nos diz que o ser humano não se constitui de fenômenos internos, tampouco se reduz a um reflexo passivo do meio, e sim cria-se a si mesmo nas relações com as coisas, né? Com o mundo onde vive, com os outros sujeitos, enfim, com o mundo, né? Então, estabelecemos, assim, uma tensão, né, no que diz respeito à discussão sobre a obrigatoriedade da aplicação de um instrumento que, em suma, pode, muito cedo na vida de uma criança, produzir efeitos iatrogênicos. Ou seja, né, o tiro pode sair pela culatra, né? A gente pode estar produzindo aí, sim, né? Eu fiquei pensando no caso desse menino que está lá, e a colega do meu filho, eu fiquei pensando, nossa, ele já está com 4 anos, né? O que não foi feito até aqui com essa criança? E o que não produziu autismos nele, né? O que não produziu? Porque o olhar da própria mãe vai ser diferente. O olhar da professora vai ser diferente em relação a esse sujeito, né? Então, a avaliação de pessoas com autismo tem partido, então, de uma concepção na qual a síndrome é intrínseca ao sujeito que a apresenta, né? Como se ele fosse o autismo. Ele não é, né? Ele é o João, ele é a Maria, ele é carregado de história, ele vive, né? Ele vive e passa por experiências. E essas experiências é que vão nos constituir. Não vai ser um diagnóstico, né? Não vai ser um transtorno, uma síndrome, né? Tais avaliações têm sido realizadas de forma fragmentada. Exemplo do totem, né? O totem, acho que é assim, ao concurso. Baseado em instrumentos estandardizados de mensuração, onde os sintomas, as dificuldades e as impossibilidades têm maior destaque, originando prognósticos arrasadores. São sintomas que assustam as pessoas, né? Assustam o professor, eles não sabem como lidar com esses sintomas, né? Então, a partir deles é que os diagnósticos que vão levar a prognósticos arrasadores é que fazem da vida desses sujeitos algo muitas vezes desastroso, né? Então, a avaliação das pessoas com autismo, eu acho que já pode passar, desculpa. Tá? Tem 2 autores, a Flores e Esmerra, que chamam a atenção ao risco da heterogeneia quando não se tem devido cuidado na identificação precoce de sinais de risco, ou seja, né? De antemão, a gente vai nomear. Com 18 meses, aquela criança, vocês podem ter certeza, com toda essa onda que anda aí de, né, tem medo que o filho seja autista. Hoje a gente teve o caso da professora que falou aqui, né, que já tinha um pré-ato, né, do pré-diagnóstico, assim. Então, isso vai fazer com que, né, o teu filho ele não vai ser mais o Pedro, né? Ele vai ser daqui a pouquinho o autista, né? Existe um caso, um menino que uma pessoa estava atendendo e daí num centro de inclusão, né? Era um centro de AE, e que daí a pessoa disse: "Ah, fulano, te apresenta para a professora e tal". Daí ele chegou e disse: "Oi, eu sou autista". Disse: "Não, tu não é autista, tu é o André, né?" Mas ele: "Não, mas a minha mãe disse que eu sou autista", né? Então, isso vai sendo incorporado, isso vai se constituindo uma bioidentidade, né? A pessoa passa a ser o que a ciência diz que ela é. A ciência, né? Tá? Então, um dado importante que eu encontrei nos estudos durante o doutorado é que a maioria das crianças que foram identificadas precocemente, né, elas mais tarde tiveram fechado o diagnóstico de autismo. Tá? Então, não é por acaso. E a gente não pode dizer, né, que realmente essas pessoas tinham autismo. Pode ser uma construção social, não é mesmo? Como é que foi se construindo esse diagnóstico? Né? Então, percebe-se que o autismo tem sido associado frequentemente à dimensão da prevenção e da busca por mudança comportamental. E, claro, por isso,
como é que são os protocolos de identificação, né? Pautados numa linha comportamental. Como é que são feitas essas intervenções numa linha comportamental, porque é o que dá certo. Esse menino que é colega do meu filho, a mãe estava com uma briga com a fonoaudióloga, porque a fonoaudióloga disse que determinada abordagem comportamental era obrigatória para quem tinha autismo. E daí, lá na escola do Bernardo, é uma escola onde ela é montessoriana e, na verdade, tem outras abordagens que permeiam, assim, né? E a fonoaudióloga disse: olha, só que no pátio não dá para trabalhar com teu filho nessa linha. Então, ele não poderia ir para o pátio. Mas como? Mas é o que ele mais gosta, é a hora do pátio. Não, mas não dá para trabalhar. Como assim? Né? Oi? Não foi o que eu sugeri. Bom, então, essas perspectivas elas têm ocupado importante espaço também nas dinâmicas de formação de educadores, né? Podemos observar, então, que a escola, por meio de iniciativas que se aproximam da medicalização, da vida, da educação, né, tem investido na normalização desses alunos, né? Querem trazer mais próximo do normal, né? Não querem aceitar os sintomas que eles apresentam, né? De jeito nenhum, esses sintomas os incomoda, não os deixa passar o conteúdo. Incomoda, não, incomoda meu filho. Já vi pais reclamando. Incomoda meu filho, ele não está aprendendo por culpa do fulaninho que não para quieto, que não, né? Então, preocupa-nos analisar o fenômeno autismo com toda essa complexidade desse fenômeno, né? E suas tendências definidoras e descritivas, com especial atenção aos processos de identificação com um risco na vida, como um risco, né, na vida dessa criança, sendo discutidos ainda as vantagens e os perigos relacionados à nomeação precoce, a qual se associa as interferências acerca de um desenvolvimento marcado pela possibilidade de um transtorno que age como nexo organizador das relações futuras e da ocupação de espaços sociais, como aqueles vinculados à escolarização. Né? Como é que vai ser o futuro dessas pessoas? Não lembro se tem mais um... Não. Se a gente identificar com 18 meses que ela tem, né, um risco, e pior, né, não vai ser um risco de desenvolvimento, no desenvolvimento, vai ser nomeado, a gente já sabe qual é o protocolo que vai ser usado, né, o IRD. E aí, para que serve? Onde o IRD é ligado a quê? Né? Aqui, transtorno ao autismo. Né? Então, eu, com a minha tese, assim, eu tentei chamar a atenção, né, de uma coisa que estava... A minha tese saiu quase que junto, né, com a lei. Né? Foi interessante, assim, não esperava isso, na verdade, mas eu já estava com essa preocupação, né? Nada é por acaso. Eu com essa preocupação, assim, onde a gente estava parando, estava indo, né? Qual era o caminho que a gente estava trilhando, né? E continuo me preocupando, né? Porque quando a gente vê essas coisas tipo totem, tipo neurônio autista, tipo a fada do dente, a gente, né? Onde que a gente vai parar, né? Porque os pais, eu vejo uma angústia muito grande da parte dos pais e eles precisam de respostas, né? Eu compreendo muito, eu fico imaginando assim, se um filho que não tem autismo ou que não tem algum comprometimento assim que realmente uma pessoa com autismo grave, né? E eu já tive alunos, né, assim, realmente demandam muito da gente, né? Não é fácil. Não vou dizer aqui que é fácil, vai ser, não é. Então eu compreendo esses pais, mas eu acho que é obrigação nossa, né, tentar alertá-los. É obrigação nossa estarmos em lugares, né, para falar sobre isso, alertar sobre a medicalização, sobre o processo, né, de risco que correm, né, essas pessoas. Mais ou menos isso, assim, eu fico daí aberta. Não sei quanto tempo deu. Não, posso... Acho que eu falei rápido.